O convite chegou em uma tarde chuvosa de São Paulo, o papel grosso e perolado contrastando com a simplicidade elegante da mesa de Isabel. Cada letra dourada e arrogante parecia zombar dela, um sussurro cruel do passado que ela tanto lutou para enterrar sob camadas de trabalho duro e noites em claro. Espero que sua nova vida simples lhe traga alguma paz, dizia a nota pessoal de Ricardo, escrita com uma caligrafia presunçosa e anexada ao convite formal para seu casamento, um evento que prometia ser o acontecimento social do ano. Paz. A palavra soou como um insulto profundo, um golpe cuidadosamente calculado para feri-la onde mais doía, no âmago de sua resiliência forjada a duras penas. Ele não desejava paz para ela, desejava esquecimento, que ela e os filhos se tornassem um borrão conveniente em sua biografia impecável, permitindo que ele exibisse sua nova vida sem o fantasma de suas responsabilidades passadas, como se fossem um erro de contabilidade em seus livros perfeitamente organizados. Isabel sentiu o ar faltar, a dor antiga e familiar apertando seu peito com garras de gelo, uma sensação que ela pensava ter superado há muito tempo. Ricardo era um mestre na arte da crueldade sutil, um arquiteto de humilhações veladas, e aquele convite era sua obra-prima. Ele não a convidava para celebrar, ele a convocava para ser uma testemunha impotente de seu triunfo, para esfregar em seu rosto tudo o que ele acreditava que ela havia perdido para sempre. Mas ele se enganava profundamente sobre a mulher em que ela se tornara. O aço em sua espinha fora forjado no fogo da humilhação que ele mesmo acendeu, e agora, ela era mais forte do que ele jamais poderia conceber ou imaginar em seus sonhos mais arrogantes. Mamãe, você está triste? Perguntou Sofia, seus grandes olhos fixos nos dela, capazes de enxergar além de qualquer fachada que Isabel tentasse erguer para se proteger do mundo. A porta do escritório se abriu de repente e as duas pequenas razões de sua luta diária entram. Juan correndo, suas risadas preenchendo o silêncio pesado da sala como uma melodia de esperança. Léo e Sofia, seus gêmeos, correram para abraçá-la, completamente alheios à tempestade emocional que se formava dentro de sua mãe, um furacão de memórias dolorosas e raiva contida. Isabel forçou um sorriso, o mais convincente que conseguiu reunir naquele momento, abraçando-os com uma força protetora que era quase desesperada. Não, meu amor. A mamãe está apenas pensando em coisas importantes do trabalho, respondeu ela, a voz surpreendentemente firme, escondendo a fragilidade que sentia como um segredo de estado. Ela não podia fraquejar, não na frente deles, não quando eles eram seu único farol na escuridão. Eles eram a sua âncora, o motivo pelo qual ela se levantava todas as manhãs, mesmo quando o peso do mundo ameaçava esmagá-la. Para eles, ela precisava ser uma fortaleza inabalável, uma muralha contra a crueldade do mundo. Mesmo que essa crueldade viesse do homem que deveria protegê-los. A inocência deles era a coisa mais preciosa que ela possuía, e ela a guardaria com a ferocidade de uma leoa defendendo seus filhotes. Pensando em como construir um prédio mais alto que o do papai, brincou Léo, e Isabel riu, uma risada genuína que aliviou um pouco da tensão em seu peito. Algo assim, meu pequeno engenheiro, algo assim, disse ela, beijando o topo de sua cabeça. Se você gosta deste tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Publicamos vídeos todos os dias, e dê um like no vídeo se você gosta desta história, e deixe nos comentários nos contando de onde você é e a que horas nos escuta. Mamãe, papai vai nos convidar para brincar na casa nova dele? Perguntou Léo, com uma esperança infantil e pura que partiu o coração de Isabel em 1000 pedaços, cada fragmento uma dor aguda e cortante como cacos de vidro. Ele segurava um desenho feito com giz de cera, uma representação vibrante e colorida de uma casa enorme, com ele, a irmã, e um homem alto e sorridente que ele mal conhecia, uma figura mais mítica do que real em sua vida, um personagem de histórias que ela contava antes de dormir. Como explicar a uma criança de 6 anos que seu pai os via como um inconveniente, uma mancha em sua imagem imaculada de magnata bem-sucedido e homem de família recém-formado? Como dizer que Ricardo ignorava sistematicamente suas ligações e cancelava visitas com desculpas esfarrapadas e transparentes, tratando-os como uma mera obrigação legal, uma nota de rodapé em seu contrato de divórcio?
Isabel afagou seus cabelos macios, o nó em sua garganta apertando a ponto de sufocar. Não sei, meu filho. O papai está muito ocupado agora com a festa. Ela mentiu, a palavra pesando em sua língua como chumbo derretido, cada sílaba um pequeno ato de traição à sua própria honestidade. Ela odiava ter que protegê-los da indiferença do próprio pai, mas a verdade era uma arma cruel demais para corações tão pequenos e inocentes. A pergunta de Léo, no entanto, acendeu a faísca final que ela precisava para transformar sua dor em ação. Não se tratava mais apenas de sua dignidade ferida ou de seu orgulho pisoteado. Tratava-se do futuro de seus filhos, do direito inalienável deles de serem reconhecidos, amados e respeitados pelo homem que os colocou no mundo. Ricardo não podia simplesmente apagá-los de sua vida como se fossem um erro de cálculo em uma planilha financeira. Ela não permitiria isso. Ricardo Santa Cruz vivia em um universo paralelo de luxo e poder ilimitados, sua arrogância cultivada pelo dinheiro que herdara e pela adulação constante de todos que o cercavam, um ecossistema de bajuladores que riam de suas piadas sem graça e aplaudiam suas decisões mais cruéis. Sua mansão, um monumento de vidro e concreto com vista para a cidade, era um reflexo de seu ego, grandiosa, fria e onde sua vontade era a única lei, um decreto irrevogável. Ele se movia pelo mundo com a certeza inabalável de que tudo e todos tinham um preço, e ele, com sua fortuna aparentemente infinita, podia pagar por qualquer coisa, inclusive pelo silêncio e pela submissão. Sua noiva, Letícia, era o acessório perfeito para essa vida de superficialidade dourada. Linda, de família tradicional e com um vácuo moral que espelhava o dele, ela validava seu status e compartilhava de seu desprezo por tudo que considerava inferior ou fora de seu círculo exclusivo. Foi ideia dela, na verdade, enviar o convite para Isabel, um toque final de maldade que Ricardo abraçou com um entusiasmo quase infantil, deliciando-se com a crueldade do gesto como uma criança que arranca as asas de uma borboleta. Para eles, era um jogo de poder, uma forma de reafirmar seu domínio e colocar Isabel em seu devido lugar, o esquecimento e a insignificância, uma nota de rodapé em sua gloriosa história de sucesso. A humilhação era a principal arma de Ricardo, e ele a manejava com a precisão de um cirurgião, sabendo exatamente onde cortar para causar a dor mais profunda e duradoura. O convite era uma declaração de guerra psicológica, cada detalhe meticulosamente calculado para ferir e desestabilizar. Aquele convite não era mais um instrumento de humilhação, era um chamado à batalha, uma oportunidade única de lutar pelo lugar de seus filhos no mundo. Isabel sentiu uma determinação gélida e inabalável tomar conta de si, a dor se transformando em uma força poderosa e focada, como um laser. O jogo dele estava prestes a ter as regras reescritas, e ela seria a única a ditar o novo regulamento, para o espanto dele e de todo o seu círculo de admiradores. Eu não posso falhar. Não por mim, mas por eles, pensou ela, o pensamento se repetindo em sua mente como um mantra, uma oração silenciosa que a fortalecia a cada segundo. Ela olhou para o convite novamente, não mais com dor, mas com a frieza de um general analisando o campo de batalha antes do confronto final. O local, um jardim exuberante que eles sonharam comprar juntos para celebrar o crescimento de sua família. A data, o aniversário do dia em que se conheceram, agora profanado, rebatizado como o dia de seu novo começo com outra mulher. Ele precisa entender de uma vez por todas que o tempo dele de me machucar passou, dissera ele a Letícia, com um sorriso satisfeito e cruel, uma frase que um amigo, em comum, fizera questão de repetir para Isabel. Ele estava tão imerso em seu próprio ego, tão cego por sua própria arrogância, que não conseguia enxergar a força silenciosa de uma mulher que já havia perdido tudo, e por isso, não tinha absolutamente mais nada a temer, exceto o futuro de seus filhos. Aquele homem não a conhecia mais. Ele conhecia a versão que ele mesmo criou e destruiu, mas não a mulher que renasceu das cinzas de seu desprezo. Isabel fechou os olhos por um instante, e a imagem dolorosamente nítida do jardim de eventos surgiu em sua mente, um lugar de sonhos que agora se tornara o cenário de um pesadelo iminente. Orquídeas brancas pendendo em cascatas, luzes que pareciam estrelas capturadas em potes de vidro, o cheiro de jasmim no ar, tudo exatamente como haviam planejado juntos em um passado distante e ingênuo. Um dia, teremos uma festa aqui só para celebrar a nossa vida,
O nosso amor, a nossa família, ele havia dito anos atrás, sua voz cheia de promessas que se revelaram vazias como conchas na areia, bonitas por fora, mas ocas por dentro. A memória era tão vívida que doía fisicamente, uma pontada em seu peito, um lembrete cruel de sua antiga vulnerabilidade. Agora, aquele lugar sagrado para ela seria o palco de sua humilhação pública, a apoteose da crueldade dele. A escolha não era uma coincidência, era uma mensagem clara, brutal e inequívoca. Eu peguei os nossos sonhos e os realizei com outra pessoa. Você não faz mais parte deles, nunca fez de verdade. Mas o que Ricardo não sabia, em sua arrogância cega e monumental, é que Isabel não era mais a jovem sonhadora que se agarrava a promessas vazias como se fossem boias salva-vidas em um oceano de incertezas. A vida a ensinara da maneira mais dura e impiedosa a ser uma realizadora e ela construíra seus próprios sonhos, tijolo por tijolo, com suor, lágrimas e uma determinação que ele nunca soube que ela possuía. Ele achava que a estava convidando para o fim da história deles, mas na verdade estava apenas fornecendo o palco para o início triunfal da dela. Léo e Sofia voltaram a desenhar no tapete felpudo da sala, suas risadas cristalinas preenchendo o silêncio pesado do escritório, um antídoto para o veneno que o convite instilara no ar, uma prova viva de que a vida continuava, mais forte e mais bonita do que antes. Isabel os observava, o coração transbordando de um amor feroz e protetor, uma força da natureza que a impulsionava para frente. Eram eles, sempre foram eles. Quando Ricardo a deixou com 2 bebês de colo, sem um centavo no bolso e com uma ordem de despejo a caminho, ela pensou que não sobreviveria, que o mundo desabaria sobre ela e a soterraria para sempre. Mas então olhou para aqueles rostos pequenos e dependentes, para aqueles olhos que viam nela o universo inteiro, e soube que não tinha o direito de desistir, não tinha o luxo da fraqueza. Ela se levantou das cinzas não por si mesma, mas por eles, construindo sua empresa de consultoria do zero, por pura necessidade e determinação, trabalhando de madrugada enquanto eles dormiam, movida a café e um medo aterrorizante de falhar. Agora, Ricardo ameaçava a paz que ela lutara tanto para construir com as próprias unhas, querendo mostrar aos filhos que a mãe deles era uma perdedora, uma figura digna de pena. E isso, ela simplesmente não podia permitir. A batalha não era mais sobre o passado, era sobre garantir que o futuro de seus filhos fosse construído sobre uma base de verdade, dignidade e respeito. Ninguém vai chamar meus filhos de filhos da coitadinha, pensou ela, a raiva se transformando em uma energia fria e calculista. A guerra estava declarada. O que ele quer de verdade? Isabel se perguntou em voz alta, a pergunta ecoando na sala enquanto ela finalmente alisava o convite amassado sobre a mesa, as letras douradas brilhando sob a luz da luminária. A resposta era dolorosamente simples e revelava a profundidade de sua insegurança. Ricardo precisava de uma audiência para sua felicidade fabricada, e ela era a espectadora mais importante, a única cuja dor validaria seu triunfo. Sua presença no casamento confirmaria o sucesso dele aos olhos do mundo. Sua tristeza, cuidadosamente observada por centenas de convidados, atestaria o acerto de sua decisão de trocá-la por um modelo mais novo e mais alinhado com suas ambições. Ele se alimentava da admiração e da inveja alheias, e seu roteiro de vida perfeito incluía descartar a esposa que o apoiou no início de sua carreira, quando ele não era ninguém, e prosperar espetacularmente após o divórcio, provando a todos que ela era o peso morto que o impedia de voar. O sucesso inesperado de Isabel, no entanto, atrapalhava essa narrativa cuidadosamente construída, era uma falha no roteiro. O fato de ela ter se reerguido, de ter construído seu próprio império, sem sua ajuda, sem seu nome, era uma afronta direta ao seu ego colossal, uma prova de que ele não era o centro do universo. Ele precisava de um ato final para reescrever a história, para colocá-la de volta no papel de vítima frágil e dependente, que ele designara para ela. O casamento era a oportunidade perfeita para essa encenação final, um espetáculo grandioso para o seu ego insaciável. Mas ele se esqueceu de um detalhe crucial. Ela não era mais uma atriz em sua peça. Ela agora era dona do teatro inteiro.
Mas toda história tem dois lados, e Isabel estava mais do que pronta para contar o seu, não com lágrimas de desespero ou acusações histéricas, mas com a força inabalável e a elegância que ele nunca soube que ela possuía. Ele achava que estava escrevendo o capítulo final da história deles, um epílogo glorioso para si mesmo, mas mal sabia que ela estava prestes a começar um livro totalmente novo, um em que ela era a heroína e ele apenas uma nota de rodapé esquecida de um passado doloroso, mas completamente superado e irrelevante. A cortina estava prestes a subir para o seu espetáculo de ego, e ela não seria mera espectadora sentada na última fileira. Ela seria a diretora, a roteirista e a estrela principal da noite. Roba Rabe NDO a cena de uma forma que ninguém, muito menos ele, poderia prever. Prepare-se, Ricardo, pensou ela, um sorriso enigmático surgindo em seus lábios pela primeira vez naquele dia, um sorriso que não era de alegria, mas de uma certeza absoluta. O show está apenas começando, e você não vai gostar nem um pouco do final. A decisão estava tomada. Ela não iria se esconder, não iria chorar, não iria dar a ele a satisfação de vê-la derrotada. Ela iria ao casamento, mas não como a ex-mulher que ele abandonou. Ela iria como a mulher que ela se tornou por causa dele, e apesar dele. E essa mulher era infinitamente mais poderosa do que ele jamais sonhou. O convite não era mais uma arma contra ela. Em suas mãos, tornou-se a chave para sua libertação final. Enquanto ponderava sobre seu próximo movimento, traçando estratégias em sua mente como se estivesse se preparando para a aquisição de uma empresa rival, Isabel instintivamente tocou a peça de metal frio e familiar em seu pulso, um gesto automático que a acalmava em momentos de estresse. Era uma simples asterisco pulseira cor de prata, gasta e arranhada pelo tempo, um presente de sua avó em seu aniversário de 15 anos, um rito de passagem para a vida adulta que ela nunca tirava. Não tinha valor monetário significativo, era quase uma bijuteria se comparada às joias que Ricardo agora colecionava, mas para ela, era o objeto mais precioso que possuía, uma âncora em meio às tempestades da vida, um elo com suas raízes. Sua avó, uma mulher forte e resiliente que criara 5 filhos sozinha após ficar viúva em uma pequena cidade do interior, lhe dera o objeto com um conselho que se tornaria seu mantra: nunca deixe nenhum homem te dizer o seu valor. Você é feita de estrelas, minha neta. Brilhe, mesmo na escuridão mais profunda. Isabel usava aquele amuleto no dia em que Ricardo a deixou. Enquanto ele, com uma frieza cirúrgica e um desprezo cortante, listava suas supostas falhas, suas inadequações, suas imperfeições, ela apertou a pequena peça de metal com tanta força que a marca do fecho ficou em sua pele por horas, um estigma de dor e promessa. Aquele objeto se tornou um símbolo de sua resiliência, uma promessa silenciosa de que ela nunca mais se deixaria apagar, que nunca mais permitiria que sua luz fosse diminuída por ninguém. Ricardo provavelmente nem se lembrava daquele detalhe, para ele era apenas uma joia barata. Ele não entendia que o verdadeiro valor não está no preço, mas na história que um objeto carrega. A decisão foi tomada em um piscar de olhos, uma clareza súbita e cortante que atravessou a névoa de dor e raiva que a envolvia, como um raio de sol em um dia de tempestade, dissipando todas as dúvidas. Ela iria ao casamento, mas não como a ex-mulher humilhada e chorosa que ele esperava ver, uma figura patética em busca de atenção ou esmolas. Ela iria como Isabel, a empresária de sucesso, a mãe dedicada, a mulher que ele não conseguiu destruir, apesar de todos os seus esforços e de sua crueldade calculada. Sua vingança não seria barulhenta ou vulgar, seria elegante, silenciosa e absolutamente devastadora. Ela iria com a cabeça erguida, vestida com o sucesso que ela mesma construiu com as próprias mãos, e levaria seus filhos. Não para confrontar Ricardo diretamente ou para estragar sua festa, mas para mostrar a eles, e a todo mundo que estivesse assistindo, que não havia nada a temer, que a família deles era forte, completa e inabalável, com ou sem a presença dele. Nós vamos, meus amo. Res. Nós vamos a uma festa muito especial, ela disse a Léo e Sofia, sua voz mais confiante e firme do que se sentia por dentro, um ato de coragem para eles e para si mesma, uma promessa de que tudo ficaria bem.
Os olhos das crianças se iluminaram com uma alegria pura e contagiante, a simples ideia de uma festa apagando qualquer tristeza que pudessem ter percebido nela. De verdade, mamãe, vamos ver o papai? Perguntou Sofia, batendo palmas com excitação, a inocência de seu coração ainda intacta. Sim, querida, vamos ver o papai? Respondeu Isabel, um sorriso enigmático e determinado brincando em seus lábios. E vamos mostrar a todos como nossa família é forte e feliz. Preciso que prepare tudo, Ana, absolutamente tudo, o melhor vestido que conseguir encontrar, o melhor carro, o melhor cabeleireiro. Quero que tudo esteja impecável, cada detalhe perfeito, como se estivéssemos nos preparando para receber um prêmio, disse Isabel ao telefone para sua assistente pessoal, sua voz firme e quiepô, decidida, sem um pingo de hesitação, a voz de uma CEO dando uma ordem inquestionável. Ana, que conhecia a história e a luta de Isabel melhor do que ninguém, que a viu chorar noites inteiras no início, ficou em silêncio por um momento do outro lado da linha, processando a ordem e suas implicações. Você tem certeza absoluta disso, Isabel? Entrar na toca do leão assim, de cabeça erguida, pode ser perigoso, ele pode reagir mal, pode tentar te humilhar na frente de todos, alertou a assistente, a preocupação genuína colorindo sua voz, o medo de ver sua amiga e chefe se machucar novamente. Eu sei que vai ser perigoso, é exatamente por isso que eu preciso ir, não posso mais viver com medo dele, com essa sombra pairando sobre mim e sobre meus filhos. Eles sentem essa minha insegurança, eu vejo nos olhos deles, respondeu Isabel, olhando para as crianças que brincavam no tapete, alheias à batalha que estava sendo travada em seu nome. Desta vez, Ana, eu não serei a vítima, serei a protagone, a da minha própria história. Ele acha que está me encurralando, mas na verdade, está me dando a oportunidade perfeita para fechar este capítulo para sempre e será nos meus termos, não nos dele. Havia uma nova determinação em sua voz, uma força que surpreendeu até a si mesma, como se uma nova Isabel tivesse nascido da dor e da resolução daquela tarde. Eu preciso ser inteligente. Mais inteligente do que ele, mais calculista do que ele jamais foi, pensou Isabel, enquanto começava a rabiscar notas em um caderno, sua mente empresarial entrando em ação, analisando riscos, oportunidades e variáveis. A emoção precisava dar lugar à estratégia. O ponto fraco de Ricardo sempre foi sua imagem pública, sua necessidade desesperada de ser admirado, de ser visto como um homem perfeito e bem-sucedido. A resposta dela, portanto, precisava ser pública, inegável e baseada em fatos irrefutáveis, não em acusações vazias que pudessem ser descartadas como o ressentimento de uma ex-mulher amargurada. Ela começou a vasculhar seus arquivos antigos, as caixas empoeiradas de seu divórcio que ela guardara no fundo de um armário, um mausoléu de seu passado que ela raramente ousava abrir. Ali, em meio a papéis amarelados e lembranças dolorosas, ela esperava encontrar a chave para sua vitória, uma prova, um documento, qualquer coisa que pudesse usar para desmascará-lo. Tem que haver algo. Ele sempre foi descuidado, arrogante demais para apagar seus rastros, murmurou ela para si mesma, a adrenalina começando a tomar conta de seu corpo. A caçada havia começado. Enquanto isso, na mansão de Ricardo, os preparativos para o casamento continuavam em ritmo frenético, uma operação militar de luxo e ostentação. Ele não imaginava que, a poucos quilômetros dali, a mulher que ele considerava uma nota de rodapé esquecida em sua biografia estava meticulosamente planejando a implosão de seu mundo perfeito. O palco estava sendo montado, mas o roteiro que seria seguido não era o que ele havia escrito. Ricardo, em sua mansão opulenta, sorria com satisfação enquanto falava com seu advogado, o astuto e inescrupuloso Dr. Ernesto Vargas, um homem cuja moralidade era tão flexível quanto a conta bancária de seus clientes. Ela recebeu o convite. Tenho certeza de que está em pedaços agora, chorando em algum canto escuro, lamentando o que perdeu, disse Ricardo, servindo-se de uma dose generosa de um uísque caríssimo, o líquido âmbar brilhando no copo de cristal como ouro derretido. O advogado apenas assentiu, seu rosto impassível, uma máscara de profissionalismo que escondia sua cumplicidade e seu desprezo por aquele cliente tão previsível. E qual é o plano, Ricardo? O que você espera que aconteça se ela realmente aparecer no casamento?
Perguntou Vargas, com um tom neutro, como se estivessem discutindo uma fusão de empresas. Eu quero que ela veja Letícia, que veja esta casa, que veja o meu sucesso, e que entenda a magnitude do que ela perdeu para sempre. Quero que ela se sinta tão tão insignificante, que nunca mais ouse me incomodar com pedidos de aumento de pensão ou visitas das crianças fora de hora, respondeu Ricardo, seu tom cruel e carregado de um desprezo profundo. E se ela fizer um escândalo como você espera? Melhor ainda, será a prova final para todos de como ela é desequilibrada e instável. De qualquer forma, eu ganho. Ela está em um beco sem saída, uma armadilha perfeita, concluiu ele, erguendo o copo em um brinde solitário ao seu próprio brilhantismo, à sua própria genialidade maligna. Ele não percebia, em sua cegueira arrogante, que o beco sem saída era uma ilusão que ele mesmo criara para si. Isabel não estava encurralada, ela estava se preparando para voar muito alto. A preparação para o casamento de Ricardo era um evento midiático, noticiado com estardalhaço em todas as colunas sociais, uma exibição de riqueza tão ostensiva que chegava a ser vulgar, um espetáculo para as massas e para a elite sedenta por luxo. Isabel lia as notícias com um distanciamento quase clínico, como se assistisse a um filme de ficção sobre pessoas que ela não conhecia. Aquele mundo de luxo superficial, de sorrisos falsos e alianças de conveniência, não a seduzia mais, não lhe causava mais inveja. Ela aprendera, da maneira mais amarga e dolorosa, que a verdadeira riqueza estava na liberdade de ser quem você é, na paz de espírito de uma consciência limpa e no amor incondicional e puro de seus filhos, um tesouro que dinheiro algum poderia comprar. Ricardo podia ter todo o dinheiro do mundo, mas era miseravelmente pobre nas coisas que realmente importavam, um prisioneiro de sua própria imagem, de sua própria ganância insaciável. E essa, ela sabia, era sua maior e mais fatal vulnerabilidade. Nos dias que antecederam o evento, Isabel se concentrou em sua empresa e em seus filhos, criando uma bolha de normalidade para protegê-los do furacão que se aproximava. Numa noite, enquanto colocava Sofia na cama, a menina perguntou com sua voz doce e inocente: "Mamãe, a nova esposa do papai vai gostar de nós?" A pergunta, tão pura e desarmada, atingiu Isabel como um soco no estômago, tirando-lhe o ar. "Eu não sei, meu amor, mas isso não importa, porque eu te amo mais do que tudo neste mundo. Nós somos uma equipe, lembra?" sussurrou ela, a voz embargada pela emoção. As lágrimas que ela segurava com tanta força finalmente escorreram por seu rosto, silenciosas e quentes, caindo sobre o lençol de unicórnios de Sofia. Não eram lágrimas de tristeza ou autopiedade, mas de uma raiva purificadora, uma fúria sagrada que queimava em seu peito. Ricardo havia cruzado uma linha invisível, mas fundamental. Ele não estava mais apenas a atacando, com sua indiferença e crueldade, ele estava ferindo seus filhos, plantando sementes de dúvida e insegurança em seus corações puros. E isso ela jamais perdoaria. A guerra agora era total, e ela não faria prisioneiros. Ele vai se arrepender de ter nos subestimado. Ele vai se arrepender do dia em que pensou que poderia nos apagar, pensou ela, secando as lágrimas com as costas da mão. A imagem de guerreira que seus filhos tanto admiravam nos desenhos animados agora era a imagem que ela via em seu próprio reflexo. Ela era a heroína de sua própria história, e estava na hora de lutar contra o dragão. A pergunta de Sofia, em que Dulo, sua inocência, havia lhe dado a arma mais poderosa de todas, a certeza absoluta de que estava fazendo a coisa certa, não por vingança, mas por justiça. Não por ódio, mas por um amor tão vasto e profundo que poderia mover montanhas. E naquela noite, ela sentia que podia mover o mundo inteiro se fosse preciso para proteger suas duas pequenas estrelas. O medo havia desaparecido completamente, substituído por uma clareza de propósito que era ao mesmo tempo aterrorizante e libertadora. Ela sabia exatamente o que precisava fazer. "Ana, eu encontrei algo. Algo grande, algo que muda tudo", disse Isabel ao telefone no dia seguinte, sua voz vibrando com uma mistura de horror pela descoberta e excitação pela arma que acabara de adquirir. Ela passara a noite em claro, mergulhada em pilhas de documentos legais de seu divórcio, seus olhos ardendo sob a luz da luminária, revirando cada página, cada cláusula.
E ali, escondido em um anexo aparentemente inofensivo de um acordo financeiro, estava o que ela procurava, a peça que faltava, a prova de sua crueldade. Era uma troca de e-mails entre Ricardo e seu antigo contador, discutindo estratégias para minimizar os ativos durante o processo de divórcio. E pior ainda, um e-mail posterior para o Dr. Vargas, onde ele dava instruções explícitas para usar sua influência e garantir que Isabel não conseguisse nenhum empréstimo ou linha de crédito para começar seu negócio. Ele não me deixou para trás para seguir em frente. Ele tentou me enterrar viva, Ana. Ele sabotou ativamente minhas chances de recomeçar, disse Isabel, mais para si mesma do que para sua assistente, a enormidade da descoberta a atingindo em ondas de náusea e fúria. A revelação não lhe trouxe alegria, mas uma sensação de validação sombria e terrível. Não era paranoia sua, não era vitimismo. A crueldade dele era real, calculada, metódica e, o mais importante, documentada. E ela tinha a prova em suas mãos, impressa em preto e branco. Eu tenho você, Ricardo, pensou ela. Eu finalmente tenho você. Enquanto isso, a mansão de Ricardo era um centro de atividade frenética, com floristas, chefes e organizadores de eventos correndo por todos os lados, uma colmeia de luxo e excesso. Ele observava tudo de sua varanda, sentindo-se como um rei em seu castelo, no topo de seu mundo, o mestre do universo. Imaginou Isabel chegando ao seu casamento, o rosto pálido de inveja e derrota, os olhos marejados de arrependimento. A imagem o encheu de um prazer sádico e doentio, a recompensa final por sua fíqua, suposta superioridade. Estava tão confiante em seu poder, tão cego por sua própria arrogância, que não percebeu a mudança sutil no ar, a queda na pressão atmosférica que precede a tempestade mais violenta. Ele estava prestes a descobrir que, enquanto ele estava ocupado construindo um castelo de cartas frágeis, baseado em mentiras e aparências, Isabel havia construído uma fortaleza de aço, impenetrável e pronta para a guerra, com fundações de verdade e resiliência. A festa dele seria o palco, mas o espetáculo seria dela. Ele achava que controlava o roteiro, mas Isabel já o havia reescrito do início ao fim, e o clímax seria a sua ruína. O sorriso em seu rosto era o de um homem caminhando para a própria execução, acreditando estar a caminho de sua coroação. A ironia era tão espessa que poderia ser cortada com a faca de prata que ele usaria para cortar seu bolo de casamento. Eles não vão saber o que os atingiu. Ninguém vai, pensou Isabel, enquanto dobrava cuidadosamente as impressões do e-mails, o papel agora parecendo carregar o peso de uma sentença de morte. Uma calma estranha e profunda tomou conta dela. Uma serenidade que só se encontra no olho de um furacão, quando o mundo ao redor é caos, mas o centro é paz. O medo e a ansiedade que a consumiam haviam desaparecido, substituídos por uma clareza de propósito tão afiada quanto uma lâmina de bisturi. Ela não estava mais agindo por raiva ou por um desejo de vingança, estava agindo por justiça. Justiça para si mesma, pela mulher que foi humilhada e sabotada, e, principalmente, justiça para seus filhos pelo amor, pela segurança e pela presença paterna que lhes foram cruelmente negados por um homem egoísta demais para amar qualquer coisa além de si mesmo. Ela se olhou no espelho do corredor. A mulher que a encarava de volta não era a mesma de anos atrás. A jovem ingênua que acreditava em contos de fadas e promessas sussurradas ao pé do ouvido. Havia linhas de preocupação ao redor de seus olhos, sim, mas havia também uma força em seu olhar, uma profundidade que não existia antes. Ela havia sobrevivido ao pior que Ricardo poderia lhe fazer, e contra todas as probabilidades, contra todos os obstáculos que ele colocou em seu caminho, ela havia prosperado. Ele não tinha mais poder sobre ela, nem emocional, nem financeiro. Aquele convite, que deveria ser o ato final de sua humilhação, tornou-se, ironicamente, seu chamado às armas, o catalisador de sua libertação final. A manhã do casamento chegou brilhante e ensolarada, um contraste irônico com a tempestade que se formava nos bastidores, pronta para desabar sobre o jardim perfeitamente cuidado. Isabel acordou cedo, sentindo-se surpreendentemente energizada, como um soldado antes de uma batalha decisiva, o corpo vibrando com uma mistura de adrenalina e determinação.
Ela preparou o café da manhã para Léo e Sofia, absorvendo a normalidade daquele momento, o cheiro de panquecas e o som de suas risadas, ancorando-se naquela realidade feliz e simples. Hoje nós vamos a uma festa muito importante e eu preciso que vocês sejam os ajudantes mais corajosos da mamãe, tudo bem? Ela disse a eles, ajoelhada para ficar na altura de seus olhos, sua voz suave, mas firme como uma rocha. Sim, mamãe, nós seremos super-heróis, gritou Léo, brandindo uma colher como se fosse uma espada lendária. E eu serei uma princesa guerreira, acrescentou Sofia, girando em seu pijama de unicórnios, a imaginação fértil transforme. Ando à sala de estar em um campo de batalha mítico. Isabel sorriu, o coração apertado de um amor tão intenso que quase doía. Exatamente. Meus super-heróis e minha princesa guerreira. E hoje, nós vamos mostrar a todos como nossa equipe é a mais forte de todas. Ela os vestiu com suas melhores roupas, não para impressionar a alta sociedade hipócrita, mas para que eles se sentissem especiais e confiantes, para que soubessem em seus corações que pertenciam a qualquer lugar que fossem, de cabeça erguida. A armadura deles era a inocência, a dela, a verdade irrefutável. Estou pronta, Ana. Pode mandar o carro, disse ela ao telefone, sua voz calma e controlada. Olhou-se uma última vez no espelho de corpo inteiro. O vestido azul profundo que escolhera era elegante e poderoso, uma declaração silenciosa de sua nova posição no mundo, a cor de um oceano profundo, cheio de mistérios e força. A única joia que se destacava, além dos brincos discretos de pérola, era a que sempre usava em seu pulso, um ponto de luz prateada contra a pele, seu amuleto pessoal. Eu não vou falhar. Não por mim, mas por eles. Por nós, pensou, sua determinação se solidificando em uma armadura invisível. Ao vê-la descer as escadas, os olhos dos filhos se arregalaram em admiração. Uau, mamãe, você está linda. Parece uma rainha de verdade, disse Sofia, maravilhada, suas palavras simples sendo o maior elogio que Isabel poderia receber. Ela os abraçou com força, sentindo o cheiro de infância em seus cabelos. E vocês são meus príncipes. Nunca, jamais se esqueçam disso. Vocês têm de real, o sangue de guerreiros. O carro de luxo, preto e discreto, esperava na porta. Era hora. Enquanto se acomodava no banco de trás com as crianças, sentiu um último calafrio de nervosismo. Mas então, a mãozinha de Léo encontrou a sua, apertando-a com confiança. E o medo se foi substituído pelo amor. A batalha estava prestes a começar, e ela não estava sozinha. O jardim de eventos estava deslumbrante, uma fantasia de flores brancas e luzes douradas, mas parecia frio e impessoal, um cenário sem alma, uma produção de Hollywood com atores em vez de pessoas reais. Centenas de convidados da alta sociedade circulavam pelo gramado impecável, um desfile de riqueza, poder e status, um espetáculo cuidadosamente encenado por Ricardo para exibir seu poder e sua nova vida, como um pavão exibindo sua plumagem. Ele estava no centro de tudo, como sempre, sorrindo e recebendo cumprimentos, sua noiva Letícia ao lado, radiante em seu vestido de grife a imagem da perfeição fabricada, um troféu mundano. Ele parecia intocável, um deus em seu Olimpo particular, distribuindo bênçãos e sorrisos condescendentes. De longe, dentro do carro de luxo que se aproximava lentamente, Isabel observava a cena com uma calma gélida, como um predador observando sua presa. Viu os rostos familiares, as pessoas que um dia a chamaram de amiga e que agora mal se lembrariam de seu nome, seus olhares vazios e suas risadas forçadas. Sentiu um calafrio de nervosismo percorrer sua espinha, uma hesitação momentânea. E se eu não conseguir? E se ele me humilhar de novo? Mas então, olhou para seus filhos no banco de trás, seus rostos colados na janela, maravilhados com as luzes e as flores, alheios a todo o veneno social ao redor. E a coragem voltou, avassaladora e incontrolável. Ela não estava ali por aquelas pessoas, estava ali por eles. E por eles, ela enfrentaria o inferno. Letícia viu o carro se aproximando e seu sorriso se desfez instantaneamente, substituído por uma máscara de desprezo e irritação. O que ela está fazendo aqui? Não acredito que teve a coragem de aparecer.
Que patética, ela sibilou para Ricardo, a voz baixa e venenosa como a de uma serpente. Ele apenas deu de ombros, um sorriso arrogante e presunçoso se espalhando por seu rosto, a expressão de um homem que acredita ter vencido o jogo antes mesmo de ele começar. Deixe-a vir, meu amor. É exatamente o que eu queria. O espetáculo será perfeito, ele respondeu saboreando o momento, antecipando a humilhação dela como a sobremesa mais deliciosa. Ele acreditava piamente que a presença dela seria sua própria ruína, um sinal de desespero e fraqueza que confirmaria para todos a sua superioridade. O que ninguém naquele jardim opulento esperava era que o conto de fadas estava prestes a se transformar em um acerto de contas épico, uma tragédia grega com um final surpreendente. A chegada de Isabel não era o ato de uma mulher desesperada, era a chegada de uma rainha voltando para reclamar seu reino, e ela não viria com súplicas, mas com fogo e espada. O ar pareceu ficar mais denso, a música mais baixa, a expectativa crescendo a cada metro que o carro avançava. A festa estava prestes a começar de verdade. Mamãe, por que todo mundo está olhando para nós? Perguntou Léo, a voz um pouco assustada, agarrando-se à mão dela com mais força quando o carro finalmente parou e o motorista abriu a porta revelando-os para a multidão curiosa. Isabel sorriu para ele, um sorriso tranquilizador e cheio de amor que escondia a batida acelerada e selvagem de seu próprio coração, que parecia querer saltar pela boca. Porque nós somos especiais, meu amor, e estamos aqui para celebrar, ela disse, sua voz calma e firme, uma âncora de segurança para eles no meio daquele mar de estranhos. Ela saiu do carro primeiro, erguendo-se em toda a sua altura, a postura impecável, o queixo erguido, como uma estátua de dignidade. Um silêncio momentâneo e pesado caiu sobre os convidados mais próximos, seguido por um murmúrio que se espalhou como um incêndio em palha seca, de mesa em mesa, de grupo em grupo. Todos os olhos se voltaram para ela, a ex-mulher que deveria ter desaparecido, a fantasma que se recusava a permanecer no passado, a lembrança inconveniente de uma vida anterior. Em seguida, com uma graça deliberada, ela ajudou Léo e Sofia a descerem do carro. As duas crianças lindas e impecavelmente vestidas seguraram suas mãos com força, seus rostos uma mistura de curiosidade e apreensão. A presença deles mudou a dinâmica da cena instantaneamente. Não era mais a ex-esposa amarga e ressentida invadindo uma festa, era uma mãe, trazendo seus filhos para o casamento do próprio pai. A situação tornou-se instantaneamente mais complexa, mais desconfortável para todos os presentes. Isabel sentiu os olhares, os julgamentos, as centenas de agulhas invisíveis perfurando sua pele, mas ela não se encolheu. Ela respirou fundo, apertou as mãos pequenas e quentes de seus filhos e deu o primeiro passo em direção ao coração da festa, em direção ao centro do furacão. A batalha havia começado não com um grito de guerra, mas com a elegância silenciosa e poderosa de sua chegada, uma imagem que ninguém ali esqueceria tão cedo. Cada passo era uma afirmação de seu direito de estar ali, de seu lugar no mundo. Os sussurros aumentavam, as especulações voavam. O que ela quer? Que audácia! Coitadas das crianças! Isabel ouvia tudo, mas não deixava que nada a atingisse. Sua armadura era impenetrável. Ela caminhava por aquele campo minado social com a graça de uma bailarina e a determinação de um tanque de guerra. Seu destino era o palco, e ela não pararia até chegar lá. Ricardo a observava de longe, o sorriso presunçoso ainda em seu rosto, mas um vinco de preocupação começando a se formar entre suas sobrancelhas perfeitamente arqueadas. Ele esperava uma mulher quebrada, não aquela visão de força e serenidade. Algo estava errado em seu roteiro. Muito errado. A atriz principal estava se recusando a seguir suas falas, e ele não sabia como improvisar. Ela não pode entrar na área VIP. O nome dela não está na lista, declarou Letícia para o segurança, sua voz deliberadamente alta o suficiente para que vários convidados pudessem ouvir, um ato de humilhação pública planejado e executado com precisão cirúrgica, o primeiro golpe da noite. O segurança, um homem grande de aparência intimidadora, barrou o caminho de Isabel com o braço, visivelmente desconfortável com a situação, pego no fogo cruzado. Desculpe, senhora, mas não tenho seu nome aqui.
Ordens da noiva, disse ele, evitando o olhar dela, claramente odiando seu papel naquela peça cruel. Isabel olhou para Letícia, que sorria com triunfo, uma rainha má em seu castelo de gelo, depois para os rostos curiosos e, maliciosos ao redor, e finalmente para o segurança. Ela não levantou a voz, não discutiu, não fez a cena que eles esperavam e desejavam. Ela apenas ofereceu um sorriso calmo e enigmático, uma expressão de tranquilidade que os desarmou completamente. Eu não preciso de uma lista, sou a mãe dos filhos do noivo. E eles, com certeza absoluta, estão na lista dos convidados mais importantes desta noite, respondeu ela, sua voz clara e ressonante no silêncio que se instalou, cada palavra cuidadosamente escolhida para o máximo impacto. Ela olhou diretamente nos olhos de Letícia, um desafio silencioso e gélido em seu olhar. A menos, é claro, que você queira explicar para todos os seus convidados e para a imprensa por que os filhos de Ricardo estão sendo barrados em seu próprio casamento. A escolha é sua. A multidão prendeu a respiração coletivamente. A primeira jogada havia sido feita, e a resposta de Isabel foi inesperada, brilhante e letal. Ricardo observou a cena de longe, uma mistura incômoda de irritação com a incompetência de Letícia, e a admiração relutante pela astúcia de Isabel crescendo dentro dele. Ele não esperava essa calma, essa confiança estratégica. Ele esperava lágrimas, um escândalo, uma cena patética que o validaria e a destruiria. Com um suspiro irritado e um gesto brusco, ele fez um sinal para o segurança, indicando que os deixasse passar. Não podia arriscar um escândalo daquele tipo, não com as crianças envolvidas, não na frente de tantos parceiros de negócios e da imprensa que cobria o evento. Enquanto Isabel e as crianças passavam pela barreira imaginária, ele se aproximou dela, seu rosto, uma máscara de falsa cordialidade que mal escondia a fúria em seus olhos. Isabel. Que surpresa desagradável. Não achei que você teria a audácia de vir, disse ele, seu tom baixo e ameaçador, para que apenas ela pudesse ouvir, a voz sibilando como uma cobra. Sua presença aqui é um erro, Isabel, um grande erro, eu te aviso. Era humilhação íntima, a tentativa de intimidá-la longe dos ouvidos curiosos, de lembrá-la do controle que ele acreditava ainda ter sobre ela, sobre suas emoções. Mas ele estava falando com uma mulher diferente agora, uma que não se curvava mais às suas ameaças, uma que não tinha mais medo dele e de suas sombras. Eu não tenho mais medo de você, Ricardo. Essa é a diferença, pensou ela, sentindo uma onda de poder percorrer seu corpo. Não é um erro, Ricardo. É uma necessidade, respondeu Isabel, sua voz igualmente baixa, mas firme como uma rocha, sem um pingo de tremor, para a surpresa dele. Ela o encarou diretamente, olho no olho, sem desviar, e pela primeira vez em muito tempo, Ricardo viu nela não a sombra de uma esposa submissa e assustada que ele lembrava, mas o brilho de uma adversária formidável, uma igual em força e determinação. A semente da dúvida, pequena mas potente, foi plantada em sua mente perfeitamente orquestrada e controladora. O que ela quer aqui? O que ela está planejando? Ele se perguntou, o desconforto crescendo em seu estômago como uma bola de chumbo. Meus filhos têm todo o direito de estar aqui. E eu tenho todo o direito de garantir que os interesses deles sejam protegidos, já que você parece ter se esquecido disso convenientemente, continuou ela, sua calma e lógica o desarmando completamente. Ele esperava uma briga, uma discussão emocional que ele sabia como vencer, como manipular a de favor. Em vez disso, encontrou uma parede de determinação fria e racional, um oponente que ele não sabia como enfrentar. Não se preocupe, Ricardo, eu não vim estragar sua festa. Vim apenas para garantir que a verdade seja honrada esta noite. A palavra verdade pairou no ar entre eles como uma ameaça velada, carregada de um peso que ele não conseguia decifrar, mas que o fez sentir um calafrio percorrer sua espinha. Que verdade, o que ela sabia? Ele tentou rir, um som forçado e nervoso que soou oco até para seus próprios ouvidos. Você e suas verdades dramáticas, Isabel. Algumas coisas nunca mudam, não é mesmo? Mas a piada não teve graça. Eu mudei, Ricardo. Mudei mais do que você pode imaginar, disse Isabel, antes de se afastar dele com uma elegância deliberada,
pegando as mãos de seus filhos e guiando-os em direção a uma mesa mais afastada, deixando-o para trás, parado no meio de sua própria festa suntuosa, com sua arrogância começando a rachar sob a pressão da incerteza. Enquanto caminhava, sentia todos os olhares sobre ela, ouvia o sussurro se intensificando, o zumbido de especulações. A elite de São Paulo, sempre faminta por um drama, sabia que algo grandioso estava para acontecer, e a expectativa era palpável, elétrica, mais interessante do que qualquer discurso ou brinde. A calma exterior de Isabel era sua maior arma, uma couraça impenetrável que escondia a tempestade que estava prestes a desencadear. Ela está planejando algo. Algo grande, pensou ele, o pânico começando a borbulhar sob a superfície de sua compostura. Ele se sentia como o capitão de um navio que, em um céu perfeitamente azul, avista um iceberg que não deveria estar ali. Ele tentou se recompor, forçando um sorriso para os convidados que se aproximavam, mas seus olhos continuavam voltando para a figura de Isabel, sentada tranquilamente com seus filhos. Ela não parecia uma mulher derrotada. Ela parecia uma rainha esperando o momento certo para dar o checkmate. E ele, pela primeira vez na vida, se sentiu como um rei nu, exposto e vulnerável em seu próprio tabuleiro. Isabel encontrou uma mesa vazia perto de uma fonte murmurante, estrategicamente longe do centro das atenções, mas com uma visão clara e desobstruída de todo o evento, especialmente do palco principal, onde a cerimônia aconteceria. Ela sentou seus filhos, deu-lhes um pouco de suco e alguns petiscos, e começou a conversar com eles em voz baixa e tranquila, criando um pequeno oásis de calma e normalidade no meio do furacão social que o cercava. Sua serenidade era desconcertante para todos que a observavam de longe. Para qualquer um que olhasse, ela era a imagem da tranquilidade maternal, uma mãe cuidando de seus filhos, não uma intrusa em busca de vingança ou de um confronto. Mas por dentro, seu coração batia como um tambor de guerra, cada batida uma contagem regressiva para o momento da verdade, o momento em que ela exporia todas as mentiras. Cada segundo de espera era uma tortura, cada olhar curioso uma pequena agulha em sua pele já sensível. Mantenha a calma, respire fundo, lembre-se do plano, de cada passo. Não deixe a emoção te dominar agora, ela repetia para si mesma, um mantra silencioso para afastar o pânico que ameaçava subir por sua garganta e sufocá-la. Ela é muito mais forte do que eu pensava. Muito mais perigosa, pensou Ricardo, observando-a de longe, uma sensação desconfortável de premonição começando a se instalar em seu peito. Um frio na boca do estômago que o uísque caro não conseguia aquecer. Ele ainda achava que venceria, mas a certeza estava se esvaindo. A cerimônia estava prestes a começar, a música suave e elegante de um quarteto de cordas enchia o ar, e os convidados, com seus vestidos de grife e joias cintilantes, começaram a tomar seus lugares, lançando olhares furtivos e curiosos na direção de Isabel. Ela permaneceu sentada, calma como uma estátua, brincando com um pequeno detalhe no vestido de Sofia, completamente focada em seus filhos, sua rocha, sua âncora em meio à tempestade de olhares e sussurros. Ela não estava ali para impedir o casamento. Honestamente, não se importava nem um pouco com a união de Ricardo e Letícia. Seu objetivo era muito maior, muito mais profundo. Era sobre reescrever a história, reivindicar sua narrativa e garantir que seus filhos nunca mais se sentissem como cidadãos de segunda classe na vida de seu próprio pai. A orquestra começou a tocar a marcha nupcial, o som grandioso anunciando a entrada da noiva. Letícia apareceu ao longe, um borrão branco e etéreo, caminhando em direção ao altar onde Ricardo sorria, o noivo feliz e triunfante. O espetáculo estava em seu clímax, o cenário perfeito para a grande celebração de seu ego inflado. O que ele e todos os presentes não sabiam era que o ato final daquela noite não seria o sim no altar. O verdadeiro clímax, a cena que todos lembrariam para sempre, estava prestes a começar, e seria dirigido pela mulher que todos pensavam ter sido derrotada. A tensão era quase insuportável. A festa continuou após a cerimônia, mas a atmosfera havia mudado de forma irreversível e profunda, uma mudança sísmica que todos podiam sentir no ar.
A alegria que antes parecia forçada e superficial agora deu lugar a uma tensão palpável, quase elétrica, que crepitava no ar noturno, misturando-se ao perfume doce e enjoativo das orquídeas brancas do jardim. Os convidados, antes dispersos em risadas altas e conversas triviais sobre viagens e ações, agora se agrupavam em pequenos círculos, seus rostos iluminados pela luz suave das lanternas, trocando sussurros discretos e olhares que se alternavam entre a mesa isolada de Isabel e o casal anfitrião no centro do salão. Ricardo e Letícia, por sua vez, tentavam desesperadamente manter as aparências, circulando entre as mesas com sorrisos rígidos que não alcançavam os olhos, mas a tensão entre eles era uma fissura visível em sua fachada de felicidade perfeita. Letícia mal conseguia disfarçar sua raiva, seu rosto uma máscara de fúria contida, e n'avait sur effet de cade, enquanto Ricardo parecia genuinamente preocupado, seu olhar constantemente se desviando para a mesa onde sua ex-mulher estava sentada, calma e serena como o olho de um furacão. O que ela está planejando? O que mais ela tem? Perguntava-se o Dr. Vargas, observando-a com uma crescente e incômoda sensação de alarme. Ele se aproximou de Ricardo. Precisamos conversar. Agora. Acho que subestimamos gravemente a situação. Mas Ricardo dispensou-o com um aceno impaciente. Eu resolvo isso, disse ele, completamente alheio ao fato de que seu destino já havia sido selado. Isabel sabia, com uma clareza cortante e uma intuição afiada pela adrenalina, que precisava de mais uma prova, algo que ligasse a sabotagem financeira que os e-mails revelavam diretamente à sua imagem pública de filântropo e homem de família. As cópias dos e-mails eram poderosas, uma bomba atômica em seu arsenal, mas em um tribunal, ou na corte implacável da opinião pública, advogados habilidosos como o Dr. Vargas poderiam tentar contestá-los, alegando serem conversas privadas, tiradas de contexto. Ela precisava de algo inegável, algo que viesse do próprio Ricardo, em um momento onde ele não pudesse alegar coação. Sua mente, afiada e focada, voltou para os longos e tumultuados anos de seu casamento, vasculhando memórias empoeiradas em busca de uma pista. Lembrou-se das conversas, das promessas vazias. Ricardo sempre fora um homem de grandes gestos e grandes palavras, e adorava colocar as coisas no papel, como se a escrita as tornasse mais reais. E então, como um relâmpago, ela se lembrou. Uma carta que ele lhe escrevera logo após o nascimento dos gêmeos, um período em que ela ameaçou sair, exausta com a indiferença dele. Ele prometera um fundo fiduciário para as crianças, planos detalhados para o futuro deles, tudo para acalmá-la. Ela havia guardado aquela carta, junto com outras poucas memórias, em uma pequena caixa de madeira em seu escritório. Será que ainda está lá? Pensou, o coração acelerado. Aquela carta, escrita com o próprio punho dele, contrastada com suas ações posteriores de sabotagem, seria a peça final. A prova de sua hipocrisia. A urgência a dominou. Olhando para a cena da festa, o brinde com champanhe, os sorrisos falsos, ela sentiu uma náusea. Aquele mundo era uma mentira, e ela tinha as ferramentas para expô-la. Enquanto Ricardo erguia sua taça para um discurso sobre novos começos e honestidade, Isabel sentiu a bile subir. A ironia era tão espessa que podia ser cortada com uma faca. Era agora ou nunca. Ela precisava agir antes que a dateção, coragem, a abandonasse. Levantando-se discretamente, ela se afastou da mesa, o coração martelando contra as costelas. Encontrou um canto mais isolado, perto dos banheiros, o som da música abafado. Foi ali, em meio ao luxo indiferente da festa, que ela sentiu um espasmo de dúvida. Será que consigo fazer isso? Expor tudo, na frente de todos? Pensou, a mão tremendo ligeiramente. Foi então que seu olhar caiu sobre seu pulso. A luz fraca do corredor refletiu no metal gasto do objeto que sua avó lhe dera, a simples e velha asterisco pulseira parto de prata. Ela a tocou, sentindo o metal frio contra sua pele quente. As palavras de sua avó ecoaram em sua mente, tão claras como se ela estivesse ali ao seu lado. Você é feita de estrelas, minha neta. Brilhe. Aquele toque, aquela memória, foi como um choque de realidade,
uma injeção de força. A hesitação desapareceu, substituída por uma determinação de aço. Aquela peça não era apenas uma joia, era um elo com a força de todas as mulheres de sua família que vieram antes dela. Com a mão agora firme, ela pegou o celular e discou o número de Ana, a respiração calma e controlada. Ana, preciso de um favor urgente, o mais importante de todos, disse Isabel, sua voz baixa, mas firme, ao se afastar ainda mais da festa para fazer a ligação rápida. Ela se escondeu atrás de uma grande palmeira ornamental, buscando um mínimo de privacidade. No meu escritório, na gaveta debaixo do meu arquivo pessoal, há uma caixa de madeira escura. Dentro dela, por favor, procure por uma carta em papel timbrado com um monograma de Ricardo. A data deve ser de cerca de 6 anos atrás. Encontre-a, fotografe cada página com a maior clareza possível e me envie as imagens agora, imediatamente. A voz de Ana do outro lado da linha estava cheia de preocupação. Isabel, o que está acontecendo aí? Os blogs de fofoca já estão explodindo com fotos suas e das crianças. Estão dizendo que você fez uma cena. Eu sei, Ana. É exatamente por isso que preciso daquela carta. É a última peça do quebra-cabeça. Por favor, seja rápida. Minha vida inteira e a dos meus filhos pode depender disso. Isabel desligou o telefone e voltou para a mesa, seu rosto uma máscara impassível de serenidade. Por fora, ela era a imagem da calma. Por dentro, seus nervos estavam em frangalhos. Tudo dependia da existência daquela carta. Sem ela, sua acusação seria forte, mas não irrefutável. Com ela, seria um golpe de misericórdia, final e absoluto. Os minutos se arrastavam como horas. No palco, Ricardo e Letícia subiram para o tradicional corte do bolo, um momento que deveria ser de pura alegria, mas que agora parecia apenas mais um ato em uma peça sombria. O mais forte está por vir, fique até o final. A notificação finalmente vibrou em seu celular, um zumbido quase imperceptível contra a palma de sua mão suada, mas para Isabel, soou como o trovão que anunciava a tempestade. Eram as fotos da carta, digitalizadas com uma clareza cruel. Cada palavra de amor fingido, cada promessa vazia que Ricardo havia escrito, agora era uma relíquia digital de sua traição. Está na hora, ela pensou, o coração martelando contra as costelas com uma força que era uma mistura de medo e exaltação. Seus olhos se fixaram em Ricardo e Letícia no palco, sorrindo para as câmeras enquanto cortavam o bolo, a imagem perfeita da felicidade fabricada que em breve seria reduzida a cinzas. Aquele era o momento exato, o clímax do espetáculo dele estava prestes a se tornar o prólogo de sua queda. Ela se levantou, a cadeira arrastando suavemente no gramado, um som pequeno que pareceu ecoar por todo o jardim. Todos os olhos se voltaram para ela, a intrusa que se recusava a desaparecer. Com um gesto tranquilizador, ela pegou as mãos de Léo e Sofia. Fiquem aqui com a tia Ana por um minutinho, meus amores. A mamãe precisa ter uma conversa séria com o papai, disse ela. Ana, que havia chegado discretamente, assentiu com firmeza. Isabel então caminhou em direção ao palco, não com pressa, mas com a determinação de uma força da natureza, cada passo, uma batida no tambor de guerra que apenas ela podia ouvir. Uma marcha fúnebre para a reputação de um homem que se achava intocável. A plateia prendeu a respiração. O verdadeiro show estava para começar. Ricardo a viu se aproximando e seu sorriso vacilou por uma fração de segundo, uma microexpressão de pânico que ele rapidamente tentou mascarar com arrogância. Ele pegou o microfone da mão do mestre de cerimônias. Precisava controlar a narrativa, virá-la em uma piada às custas dela. Parece que temos uma convidada especial que deseja nos dizer algumas palavras, disse ele, a voz ressoando, pingando sarcasmo. Isabel, minha ex-esposa, que generosidade a sua vir até aqui. Sei que os tempos têm sido difíceis para você, e em nome dos bons momentos, gostaria de lhe oferecer isto. Ele fez um sinal e seu assistente correu até o palco com um envelope grosso. Uma pequena ajuda para você recomeçar. Considere um presente de casamento. Era a falsa resolução, o golpe de mestre que ele planejara para consolidar sua imagem de magnânimo e a dela de coitada. Queria que todos a vissem como uma ex-mulher ressentida, que viera em busca de dinheiro.
A multidão prendeu a respiração, um silêncio chocado, caindo sobre o jardim. Letícia sorria, um sorriso cruel de vitória, saboreando o momento. Aceite, Isabel. Mostre um pouco de dignidade, ela disse, a voz baixa, mas audível perto do microfone. O que eles não sabiam era que ela não tinha vindo buscar esmolas. Ela tinha vindo cobrar uma dívida de alma, e o preço seria exorbitante. A armadilha estava montada, mas o caçador estava prestes a se tornar a presa. Isabel parou ao pé do palco, olhando para ele sem vacilar, sua postura ereta e inabalável. Ela não demonstrou raiva, nem humilhação, nem qualquer emoção que ele esperava. Em seu rosto, havia apenas uma calma fria e cortante que o desarmou. Guarde seu dinheiro, Ricardo. Eu não preciso dele, disse ela, e mesmo sem microfone, sua voz clara e firme chegou a todos os cantos. Ela subiu os degraus lentamente, cada movimento cheio de um poder silencioso. Parou ao lado dele, pegou o microfone de sua mão frouxa e se virou para a plateia atônita. Boa noite a todos, peço desculpas por enterro. MPER. Meu nome é Isabel e sim, sou a ex-mulher de Ricardo. E mais importante, mãe de seus únicos filhos, Léo e Sofia. Ela apontou para a mesa onde as crianças estavam com Ana. Ricardo está certo, houve um tempo em que os tempos foram difíceis. Um tempo em que ele me deixou com 2 bebês e uma conta vazia, dizendo que eu não era boa o suficiente. Um murmúrio de choque percorreu a multidão. Ricardo tentou pegar o microfone de volta. Isso é um absurdo, ela está desequilibrada. Mas Isabel se afastou. Felizmente, para pessoas como você, Ricardo, a tecnologia existe. Com um toque em seu celular, a voz dele ecoou pelo jardim a gravação do e-mail para o Dr. Vargas sendo lida por um aplicativo. Garantir que ela não consiga nenhum empréstimo. Nenhuma linha de crédito. Quero que ela volte rastejando. Ela precisa prender o seu lugar. O silêncio que se seguiu era um abismo profundo e escuro, onde todas as mentiras dele morreram. O choque no rosto de Ricardo era uma máscara de or puro, a cor sumindo de sua pele enquanto sua própria crueldade o condenava publicamente. As palavras ecoando pelo jardim como uma sentença de morte social. Dr. Vargas, na plateia, empalideceu, parecendo um fantasma, sua cumplicidade agora exposta para todos os seus clientes e colegas verem. Letícia olhou para Ricardo como se nunca o tivesse visto antes, o nojo começando a substituir a adoração. Mas Isabel ainda não havia terminado. Aquele era apenas o primeiro golpe. Ela ergueu o celular novamente, o pequeno aparelho agora uma arma de destruição em massa. Ele fala em recomeços, mas se esquece do passado. Um passado onde ele me escreveu isto. A imagem da carta manuscrita apareceu no telão gigante. A caligrafia de Ricardo era inconfundível. Meu amor, nossos filhos terão tudo. Criei um fundo especial para eles, para garantir sua educação, seu futuro. Nós sempre seremos uma família alberre. Isabel leu as palavras em voz alta, a voz embargada. Este fundo nunca existiu. As promessas eram mentiras para me manter quieta enquanto ele planejava sua fuga. Ele não queria garantir o futuro dos filhos. Ele queria apagar a existência deles. A queda foi vertiginosa e brutal. O castelo de cartas de Ricardo desmoronou em um instante. A plateia estava em choque. Os celulares agora gravando cada segundo da derrocada. Então, em meio à ruína fumegante de seu ex-marido, Isabel fez o gesto final, o movimento que selaria sua vitória não com ódio, mas com uma força inabalável. Ela ergueu o pulso esquerdo, a luz do palco capturando o brilho suave do metal gasto. Quando ele me deixou, ele levou tudo, as joias, o dinheiro, a casa, minha dignidade. Mas ele se esqueceu de uma coisa. A multidão se inclinou para a frente, os olhos fixos em sua mão. Esta simples pulseira puxe de prata foi um presente da minha avó. Ela me disse para nunca deixar nenhum homem me dizer o meu valor, que meu valor vinha de dentro. Sua voz era forte agora, ressoando com a convicção de uma sobrevivente. Naquele dia, eu não tinha nada além desta peça de metal e 2 bebês para criar. E fiz uma promessa a mim mesma de que eu me reergueria. Não por vingança, mas por dignidade.
Para mostrar aos meus filhos que o valor de uma pessoa não está no dinheiro, mas na força de seu caráter. Ela baixou a mão, e o silêncio no jardim era absoluto. Hoje, a empresa de consultoria que construí do zero com as portas que Ricardo tentou fechar na minha cara vale o dobro do patrimônio dele. Eu não preciso do seu dinheiro, Ricardo. Eu vim aqui esta noite por um único motivo, para que todos soubessem a verdade. E para que meus filhos nunca sintam vergonha de quem são. O clímax não foi um grito. Foi a declaração silenciosa e poderosa de uma mulher que recuperou sua voz. Ricardo Santa Cruz estava acabado. E Isabel, finalmente, estava livre. Letícia foi a primeira a se mover, sua reação rápida e decisiva como a de um animal selvagem sentindo o perigo, um ato de autopreservação disfarçado de repulsa moral. Sem uma única palavra, ela arrancou o anel de noivado de seu dedo, o diamante gigantesco parecendo subitamente vulgar e sem brilho. Ela o jogou no chão de madeira do palco, perto dos pés de Ricardo, e o som agudo do metal batendo na superfície ecoou como um tiro no silêncio mortal. Então, ela se virou e desceu os degraus, seu vestido branco arrastando pela grama enquanto ela caminhava para longe sem olhar para trás, desaparecendo na escuridão, um fantasma de um futuro que nunca existiria. Ricardo ficou ali, paralisado, seu rosto uma tela em branco de choque e negação. Ele olhou para o anel no chão, depois para a multidão, buscando um rosto amigo, mas só encontrou desprezo, pena e o brilho ávido das câmeras de celular que agora gravavam cada segundo de sua humilhação para a posteridade. A queda fora completa, pública e ser irreversível. Ele não era mais o rei, era o bobo da corte em sua própria festa. Se esta história tocou seu coração, compartilhe para que chegue a mais pessoas. Os convidados começaram a se levantar, um a um, depois em grupos, em um êxodo silencioso e condenatório, abandonando-o em seu palco de vergonha. O silêncio deles era a sua sentença. Mesas opulentas, repletas de comida intocada e champanhe caro, ficaram vazias, testemunhas de uma celebração que se transformara em um funeral de reputação. Isabel observou a cena não com triunfo, mas com uma tristeza profunda e exausta. Acabou. Finalmente acabou, pensou ela, sentindo um peso imenso ser retirado de seus ombros, um fardo que carregara por 6 longos anos. Ela se virou e desceu do palco, ignorando completamente Ricardo, que agora parecia pequeno e patético, um rei deposto em seu próprio reino em ruínas, sozinho sob a luz fria e impiedosa dos holofotes. Sua era de tirania havia terminado, não com um estrondo, mas com o som de passos e afastando na noite. Ele estava completamente só. Ela caminhou de volta para sua mesa, o caminho se abrindo à sua frente como o mar para Moisés, as pessoas se afastando com um respeito recém-descoberto. Ana a esperava com os gêmeos nos braços, protegendo-os do turbilhão de emoções adultas. Léo e Sofia olhavam para ela com os olhos arregalados, sem entender o que havia acontecido, mas sentindo a mudança sísmica na atmosfera. "Mamãe, você está bem?" perguntou Sofia, a voz trêmula. Isabel se ajoelhou no gramado, sem se importar com o vestido caro, e os abraçou com uma força que parecia capaz de fundi-los em um só ser, um abraço que curava anos de dor. "Eu estou ótima, meu amor, melhor do que nunca", sussurrou ela, beijando o topo de suas cabeças. "Vamos para casa." Ela pegou a mão de cada um e, com Ana ao seu lado, caminhou em direção à saída, de cabeça erguida, uma rainha deixando o campo de batalha após uma vitória incontestável. Ninguém ousou barrar seu caminho, ela não olhou para a TR. Não precisava. A imagem de Ricardo sozinho no palco assombraria a memória daquela cidade por muito tempo. O Dr. Vargas foi o único que se aproximou de Ricardo não por lealdade, mas por um senso de dever profissional e curiosidade mórbida. Ele encontrou seu cliente sentado nos degraus do palco, o terno de grife amarrotado, o olhar vazio fixo no anel de diamante que brilhava solitário no chão. "Ricardo", disse o advogado, a voz fria, "precisamos traçar uma estratégia, controle de danos, um comunicado à imprensa." Ricardo levantou a cabeça lentamente. Havia um vazio em seus olhos, a arrogância completamente drenada. "Estratégia?" ele repetiu. "Que estratégia existe para isso, Ernesto? Você ouviu? Você viu?" Ela me destruiu.
com uma gravação, uma maldita carta velha. Sua voz falhou. Ela tinha tudo planejado, cada passo. E eu caminhei direto para a armadilha dela, como um idiota. O advogado suspirou. Eu te avisei. Eu disse que a subestimamos. Ela não era mais a mulher que eu... E você conhecia. Eu não quero sermões, eu quero que você conserte isso, gritou Ricardo, uma faísca de sua antiga fúria. Mas era fraca, patética. Não há o que consertar, respondeu Vargas, implacável. Isso não é um problema legal, Ricardo. É um colapso total. Sua reputação, seus negócios, tudo foi construído sobre uma imagem, e essa imagem acabou de ser queimada até as cinzas. A notícia se espalhou como um incêndio digital, incontrolável e devastador. Antes mesmo de Isabel chegar em casa, os vídeos do confronto já eram virais. As hashtag Isabel Rainha e hashtag Ricardo Cancelado dominavam as redes sociais, transformando o escândalo privado em um fenômeno cultural. Os portais de notícias que horas antes celebravam o casamento do ano, agora publicavam manchetes sensacionalistas sobre o escândalo Santa Cruz, a noite em que o império ruiu. A história de Isabel era contada e recontada, cada detalhe de sua luta e de sua vitória espetacular dissecado e admirado. Ela se tornou um símbolo instantâneo de resiliência, uma heroína para inúmeras mulheres que haviam sido desprezadas, subestimadas e silenciadas. Sua empresa recebeu uma avalanche de atenção positiva. Novos clientes, propostas de parceria, convites para palestras. No dia seguinte, as ações das empresas de Ricardo despencaram. Investidores se afastaram, parceiros cancelaram contratos, o império que ele levou uma vida para construir começou a ruir em questão de horas, a humilhação pública foi apenas o começo. As consequências financeiras seriam sua verdadeira sentença. Ele se trancou em sua mansão, recusando-se a falar com a imprensa. O rei estava nu, e o mundo inteiro via sua vergonha. Isabel, por outro lado, encontrou a paz no silêncio de seu apartamento. Depois de colocar as crianças para dormir, lendo para elas uma história sobre heroínas corajosas, ela ficou na varanda, olhando as luzes de São Paulo. Seu celular não parava de vibrar com mensagens de apoio, ligações de amigos e pedidos de entrevista, mas ela o ignorou. A vitória não era barulhenta. Era quieta. Era a sensação de finalmente poder respirar fundo, sem o peso do passado em seus pulmões. Ela não sentia alegria pela queda de Ricardo. Sentia um alívio melancólico, a tristeza pelo que foi perdido misturada com a libertação de finalmente fechar uma porta. Um capítulo doloroso de sua vida chegara ao fim. O que faremos agora, mamãe? Perguntara Léo antes de dormir. Agora, meu amor, nós vamos viver. Apenas viver, ela respondera, e essa era a mais pura verdade. A luta terminara. Agora, começava a vida. Uma vida onde ela era a única autora de sua história, onde o amor de seus filhos era seu único norte e OND. E a força que encontrara dentro de si era seu maior tesouro. A noite estava calma. Pela primeira vez em muitos anos, o futuro não parecia um campo de batalha, mas um horizonte aberto. E ela estava pronta para caminhar em direção a ele, com a cabeça erguida e o coração finalmente em paz. Letícia agiu com a rapidez e o pragmatismo de uma sobrevivente. Em menos de uma semana, ela deu uma entrevista exclusiva para a maior revista de celebridades do país, orquestrando perfeitamente sua própria narrativa. Com lágrimas cuidadosamente ensaiadas, ela se retratou como mais uma vítima, uma mulher enganada pela fachada de um homem cruel. Eu não tinha ideia de quem ele realmente era, declarou, o rosto angelical transmitindo uma dor convincente. Meu coração está com Isabel e seus filhos. Nenhuma mulher deveria passar por isso. Ela é uma inspiração para todas nós, uma verdadeira leoa. Ela se posicionou astutamente como aliada de Isabel, uma campeã da causa feminina, transformando sua humilhação e, uma oportunidade de rebranding pessoal. O público a abraçou sem questionar. Ela rapidamente se tornou a queridinha da mídia, sua imagem de socialite superficial substituída pela de uma mulher forte e traída. Isabel assistiu a trechos da entrevista com um misto de ceticismo e admiração relutante.
Ela é inteligente, comentou com Ana, mas não havia amargura em sua voz. A batalha de Isabel não era com Letícia. Nunca fora. Letícia era apenas um peão no tabuleiro de Ricardo. Agora que o rei havia caído, os peões eram livres para seguir seus próprios caminhos. As pessoas estão chamando o que você fez de "o momento Isabel", disse Ana, mostrando a Isabel um artigo de jornal alguns dias depois. O termo havia pegado. Era usado para descrever qualquer ato de uma mulher se defendendo publicamente contra a injustiça, reivindicando seu poder de forma inabalável. Isabel riu, um som genuíno de surpresa. Isso é ridículo, disse ela, mas, no fundo, sentiu orgulho. Sua história havia se tornado a LG maior. Havia se tornado um catalisador. Ela começou a receber cartas e e-mails de mulheres de todo o país, compartilhando suas próprias histórias de luta. Você deu voz a muitas de nós, dizia uma das cartas. Obrigada por nos lembrar que não estamos sozinhas e que nossa dor pode se tornar nossa maior força. Isabel percebeu que sua vitória no jardim não fora apenas pessoal, fora uma vitória coletiva. Ela havia acendido uma faísca, e agora via essa faísca se espalhar, iluminando a escuridão para outras que precisavam de esperança para continuar lutando. Sua missão, ela entendeu, estava apenas começando. Ela não era apenas uma empresária de sucesso, era um símbolo. E essa era uma responsabilidade que ela estava pronta para abraçar com toda a sua força. "O que você vai fazer agora?", perguntou Ana, enquanto elas revisavam a montanha de convites para palestras. "Com todo esse poder?" Isabel ficou em silêncio por um momento, olhando pela janela. Por muito tempo, seu foco fora a sobrevivência, depois a justiça. Agora, pela primeira vez, ela podia pensar em legado. "Eu quero construir algo", disse ela finalmente, a voz firme com uma nova convicção. "Algo que dure. Quero criar uma fundação que ofereça apoio legal, psicológico e financeiro para mulheres que estão recomeçando do zero. Quero transformar a minha dor em um propósito, em uma escada para que outras possam subir." Os olhos de Ana brilharam de admiração. "Isso é incrível, Isabel. É perfeito para você." "Não é sobre ser perfeita", respondeu Isabel. "É sobre ser útil." Ricardo construiu um império baseado em ego e ganância, e veja como ele desmoronou. "Eu quero construir o meu baseado em empatia e força. Quero que o nome da minha família seja associado não à riqueza, mas à resiliência." A decisão trouxe uma clareza renovada. A noite do casamento não fora um ponto final, fora um ponto de virada. Uma transição de uma história de vingança para uma história de propósito. O trabalho mais importante de sua vida estava apenas começando. O Dr. Vargas solicitou uma reunião. Isabel concordou em encontrá-lo em seu escritório, onde ela agora ditava as regras. Ele parecia mais velho, cansado. "Eu vim em nome de Ricardo", começou ele. "Ele está disposto a ceder a guarda total das crianças, aumentar a pensão para qualquer valor que você pedir e criar o fundo fiduciário que ele prometeu, com garantias legais. Tudo o que você sempre quis." Isabel ouviu em silêncio. "Ele pede apenas uma coisa em troca. Que você faça uma declaração pública pedindo que a mídia o deixe em paz." Ela olhou para o advogado, o homem que havia ajudado a orquestrar parte de sua dor, e sentiu apenas indiferença. "E por que eu faria isso?" "Porque ele está destruído, Isabel." "Completamente. Ele perdeu tudo. Eu não busquei a destruição dele, Dr. Vargas. Busquei a justiça. E a justiça foi feita. O que acontece com ele agora é consequência de suas próprias ações. A pensão e o fundo não são uma negociação, são uma obrigação. Cumpra-se a lei." Sua voz era fria. "Quanto à declaração pública, diga a Ricardo que o meu silêncio é a única paz que ele terá de mim, e que ele deveria ser grato por isso." O advogado assentiu, derrotado. "Você se tornou uma mulher formidável, Isabel." "Eu sempre fui", respondeu ela. "Vocês é que nunca perceberam." A vida de Isabel encontrou um novo ritmo, uma nova e bem-vinda normalidade. As manhãs eram preenchidas com o caos feliz de preparar os filhos para a escola, enquanto as tardes eram dedicadas à sua empresa em expansão e as noites ao trabalho de estruturar sua nova fundação. A história do casamento de Ricardo lentamente desapareceu das manchetes, substituída por novos escândalos. Mas o impacto permaneceu.
Isabel se tornou uma figura respeitada, uma voz influente no mundo dos negócios e na defesa dos direitos das mulheres. Ela não era mais definida por seu passado com Ricardo, era definida por suas próprias conquistas. Em seus raros momentos de tranquilidade, ela às vezes pensava nele. Não com raiva nem pena, mas com a distância de quem observa um personagem de um livro antigo. Ele era uma lição aprendida, um fantasma de uma vida passada. Ela esperava que em sua solidão ele encontrasse algum tipo de redenção, não por ele, mas por seus filhos. Mas o futuro deles não dependia mais dele. Seu futuro era dela, brilhante e cheio de promessas, forjado no fogo da adversidade. Ela finalmente estava em casa, em si mesma. E essa era a maior vitória de todas, uma que ninguém jamais poderia tirar dela. Mamãe, você acha que o papai vai nos ligar no nosso aniversário? Perguntou Sofia algumas semanas depois. A pergunta pairou no ar, cheia de uma esperança infantil que ainda partia o coração de Isabel. Antes, ela teria mentido, inventado uma desculpa para proteger a imagem do pai ausente. Mas não mais. A verdade era a base de sua nova vida. Eu não sei, meu amor, respondeu ela, sentando-se no chão ao lado da filha. Talvez ele ligue, talvez não. Mas sabe de uma coisa? Não importa. Porque nós vamos ter a melhor festa de aniversário de todas, só nós três. E vamos celebrar o quão maravilhosos vocês são, o maior presente da minha vida. Ela olhou para Léo, que ouvia em silêncio. O amor que importa, o amor de verdade, é aquele que está aqui, todos os dias, o meu amor por vocês. E isso nunca vai mudar. Não importa o que aconteça, vocês me entendem? As crianças sorriram, satisfeitas com a resposta, sentindo a segurança em sua voz. Elas estavam aprendendo que uma família não precisa ser definida por quem está ausente, mas pela força e pelo amor de quem está presente. Isabel os observou correr para brincar, suas risadas enchendo o apartamento, e em meio àquele som, sentiu uma gratidão profunda. A jornada fora longa e dolorosa, mas a levara até ali. Ela é uma força da natureza, não é? Disse uma empresária a outra em um evento de gala meses depois, enquanto observavam Isabel no palco, recebendo um prêmio por sua liderança. A história de sua confrontação no casamento de Ricardo já havia se tornado uma lenda urbana. Isabel, em seu discurso, não mencionou seu passado. Ela não precisava mais. Ela falou sobre o futuro, sobre a importância de criar oportunidades para outras mulheres, sobre o poder da resiliência. Suas palavras eram autênticas, sua presença magnética. Ela não precisava mais de microfones em festas para ser ouvida. Agora, os palcos mais importantes do país se abriam para ela. Ricardo, por sua vez, tornou-se uma nota de rodapé. Após vender os destroços de seu império, ele desapareceu da vida pública. Alguns diziam que ele havia se mudado para o exterior, vivendo uma vida reclusa. Outros sussurravam que ele vivia na velha casa de campo da família, um homem quebrado. Seu destino, no final, era irrelevante. A história que aportava era a de Isabel, a mulher que transformou cinzas em ouro, dor em poder e uma humilhação planejada na maior vitória de sua vida, inspirando uma geração inteira. Acho que finalmente podemos guardar isso, disse Isabel para si mesma, em uma noite tranquila em seu escritório. Ela abriu a pequena caixa de madeira onde guardava a carta de Ricardo e outras memórias dolorosas. Ela as pegou, olhou para elas uma última vez, não com dor, mas com a distância de quem olha para um artefato em um museu. Eram relíquias de uma guerra que ela havia vencido. Ela não as queimou, nem as rasgou. Isso seria dar a elas um poder que não mais possuíam. Em vez disso, ela as colocou em um envelope pardo e o selou, guardando-o no fundo de um arquivo, sob a etiqueta Assuntos Encerrados. A mulher que precisava daquelas provas para lutar não existia mais. Em seu lugar, havia uma mulher cuja força não vinha de documentos, mas de dentro. Uma força silenciosa, inabalável e completamente sua. A noite do casamento não foi o fim da história de Ricardo. Foi o verdadeiro começo da história de Isabel. E ela tinha uma vida inteira pela frente para escrevê-la em seus próprios termos. A página estava virada,
Um novo capítulo limpo e branco a esperava. O jardim de eventos nunca mais foi o mesmo. As pessoas o evitavam, como se o local estivesse assombrado pela energia daquela noite. O proprietário, enfrentando a falência, acabou vendendo o terreno a um preço muito baixo. O novo comprador era uma fundação anônima que planejava construir ali um centro de acolhimento para mulheres e crianças em situação de vulnerabilidade. Ninguém sabia, exceto Ana e Isabel, que a compradora era a própria Fundação Isabel, usando o lugar de sua maior humilhação para criar um santuário de recomeço. Era a justiça poética em sua forma mais pura. Onde um império de arrogância desmoronou, um legado de compaixão seria erguido. E como vamos chamar o centro? Perguntou Ana, revisando as plantas. Isabel sorriu, olhando para a foto de sua avó em sua mesa. Vamos chamá-lo de Centro de Acolhimento Estrela. Porque toda mulher é feita de estrelas, e às vezes elas só precisam de um lugar seguro, para se lembrarem de como brilhar novamente. Era o fechamento perfeito para o círculo, transformando um símbolo de dor em um farol de esperança. Um testamento de que a maior vingança é construir algo belo a partir das ruínas que nos deixaram. 5 anos depois, a Fundação Isabel havia se tornado uma das instituições de caridade mais respeitadas do Brasil, com centros de apoio em várias capitais, mudando a vida de dezenas de milhares de mulheres. A empresa de Isabel triplicou de valor, tornando-se uma potência no mercado global. Seus filhos, Léo e Sofia, cresciam em um ambiente de amor, segurança e propósito, orgulhosos da mulher extraordinária que era sua mãe. Isabel, agora uma figura icônica de resiliência, continuava a guiar seus negócios e sua fundação com a mesma determinação silenciosa. O simples objeto de prata, que um dia fora seu único tesouro, agora estava elegantemente emoldurado em seu escritório. Não era um troféu de guerra, mas um lembrete humilde de suas origens e da PR. Omessa que fizera a si mesma, que o valor de uma pessoa nunca é determinado por outros, mas forjado na força de seu próprio coração. Era um testemunho de que, mesmo das cinzas da mais profunda humilhação, uma rainha pode se erguer, mais forte e mais brilhante do que nunca, construindo seu próprio reino não sobre o poder, mas sobre o propósito. A jornada de volta para o apartamento foi envolta em um silêncio denso e sereno, uma bolha de tranquilidade que contrastava com a tempestade que haviam deixado para trás. Léo e Sofia, exaustos pela torrente de eventos, adormeceram no banco de trás, suas pequenas cabeças encostadas uma na outra, um quadro de inocência pura. Isabel dirigia com uma calma que não sentia há anos, as mãos relaxadas sobre o volante, os ombros finalmente livres de um peso invisível. As luzes de São Paulo desfilavam pela janela, não mais como testemunhas de sua solidão, mas como aplausos cintilantes para sua liberdade. Cada semáforo vermelho era uma pausa para respirar, para absorver a magnitude do que havia acontecido. Ela não se sentia triunfante, sentia-se inteira. A sensação era de encontrar uma peça perdida de si mesma, uma parte que Ricardo havia tentado roubar e que ela, com suas próprias mãos, acabara de recuperar. Ao chegar, ela os carregou para dentro, um de cada vez. Aquele contato, aquela responsabilidade, era a sua verdadeira riqueza. A batalha não fora travada por ela, mas por eles, pelo direito deles a uma vida sem sombras e sem vergonha. Depois de colocar as crianças na cama, cobrindo-as com beijos, Isabel se permitiu um momento na varanda. O ar frio da noite era um bálsamo. Ela olhou para a imensidão da cidade abaixo, um tapete de luzes pulsando com milhões de histórias. A sua, naquela noite, havia mudado de rumo para sempre. Seu celular, que ela havia deixado no silencioso, começou a vibrar incessantemente, a tela iluminando a sala escura com notificações. Era o mundo exterior batendo à sua porta querendo um pedaço de sua vitória. Mas ela o ignorou. Aquele momento era só dela. Não era sobre a repercussão, sobre as manchetes do dia seguinte. Era sobre a quietude que se instalava em seu coração. A vingança, ela descobriu, não tinha o sabor doce que tantos imaginavam. Tinha o gosto da paz. O gosto de poder finalmente fechar os olhos sem ser assombrada por fantasmas. Eu consegui, pensou, a frase simples ecoando em sua mente com um poder imenso. Eu não apenas sobrevivi,
Eu reescrevi o final. Ela se lembrou da promessa a que fizera a si mesma. E ali estava ela, não apenas de pé, mas mais alta e mais forte do que jamais imaginara ser possível. O telefone de Ana, sua fiel assistente e amiga, foi o único que ela atendeu. A voz do outro lado da linha era uma mistura de euforia e preocupação. Isabel, você está vendo isso? Está em todos os lugares. Os vídeos, as hashtags, hashtag Isabel Rainha, está nos trending topics mundiais. Isabel sorriu, um sorriso cansado, mas genuíno. Eu imagino que sim, Ana. Como estão as crianças? Não, elas foram incríveis. Eu as distraí. Elas sentiram atenção, mas não entenderam os detalhes. Estão seguras. O que importa é, como você está? De verdade? Isabel respirou fundo. Estou livre, Ana. É a única palavra que me ocorre. Sinto como se tivesse saído de uma prisão que eu nem sabia que ainda me prendia. Estou cansada, mas estou livre. Houve um momento de silêncio emocionado. Eu estou tão orgulhosa de você, Isabel. O que você fez hoje não foi só por você, foi por tantas mulheres. Aquelas palavras a tocaram profundamente. Eu sei. E é por isso que isso não pode terminar aqui, respondeu Isabe. Uma nova clareza se formando em sua mente, a semente de um novo propósito começando a brotar. A noite não era um fim, ela percebeu. Era um começo. Enquanto Isabel encontrava sua paz, Ricardo Santa Cruz encontrava seu inferno particular. Trancado em sua mansão agora silenciosa e vazia, ele assistia, paralisado, à demolição de sua vida em tempo real. Cada canal de notícias, cada portal de fofocas, exibia seu rosto ao lado de palavras como fraude, abusador, cancelado. Sua imagem, tão cuidadosamente construída, havia se transformado em pó. O Dr. Vargas chegou sem ser anunciado, encontrando-o sentado no escuro, uma garrafa de uísque pela metade ao seu lado. Eu te avisei, Ricardo. Eu disse que você estava subestimando, disse o advogado, sua voz fria. Precisamos de uma estratégia de controle de danos. Ricardo riu, um som oco e desesperado. Estratégia? Que estratégia? Acabou, Ernesto. Ela me aniquilou. Com a minha própria voz, com as minhas próprias palavras, ela me deu a corda e eu me enforquei com um sorriso no rosto. Ele se levantou cambaleando. Eu a humilhei, a encurralei, e ela usou tudo isso como combustível. Ela transformou o veneno que eu lhe dei em uma arma contra mim. Vargas ajeitou os óculos. Sua carreira como figura pública acabou. Mas podemos tentar salvar parte do seu patrimônio? Eu não me importo com o dinheiro, gritou Ricardo jogando o copo contra a parede. Eu me importo com a vitória. E ela venceu. Ela levou tudo. A manhã seguinte trouxe a confirmação da catástrofe. As ações das empresas Santa Cruz despencaram na abertura da bolsa, uma queda vertiginosa que evaporou bilhões. Parceiros de negócios de longa data emitiram comunicados encerrando suas associações. O conselho de sua própria empresa convocou uma reunião de emergência para destituí-lo do cargo. O castelo de cartas que ele construiu sobre uma fundação de arrogância desmoronou com um único sopro de verdade. Ele se tornou um pária, a personificação do privilégio tóxico. O telefone não parava de tocar, mas não eram mais ligações de bajuladores, e sim de jornalistas e advogados de investidores furiosos. Cada chamada era um novo prego em seu caixão. Isolado em sua fortaleza de vidro, Ricardo foi forçado a encarar o reflexo de um homem que ele não reconhecia, um fracassado. Sua identidade estava tão entrelaçada com seu sucesso que, sem ele, ele não era nada. Um vazio. A humilhação que ele planejara com tanto esmero para Isabel, retornara para ele, multiplicada por 1000, uma praga que ele mesmo havia conjurado e que agora consumia tudo. Ele havia perdido não apenas uma noiva e uma festa, mas seu nome, seu legado e a ilusão de seu próprio poder. Letícia, por outro lado, provou ser uma sobrevivente astuta. Em menos de 48 horas, ela deu uma entrevista exclusiva. Com uma performance digna de uma atriz premiada, ela chorou, se disse enganada, traída, uma vítima inocente. Eu não fazia ideia de sua crueldade, declarou, os olhos marejados. Meu coração está com Isabel, uma mulher de uma força inacreditável.
ela é uma heroína, e eu me sinto uma tola por não ter enxergado o homem que ele realmente era. A narrativa funcionou. O público a abraçou como mais uma vítima, elogiando sua coragem. Ela rapidamente transformou o escândalo em uma plataforma, reinventando-se como uma defensora dos direitos das mulheres, uma influenciadora com uma causa. Isabel assistiu a um trecho da entrevista, não com raiva, mas com uma espécie de admiração fria pela sua inteligência estratégica. Ela sabe jogar o jogo, pensou Isabel. Que ela encontre seu caminho. A guerra de Isabel nunca fora com Letícia. Letícia era apenas um sintoma da doença, não a causa, e agora que a fonte da infecção for exposta, Isabel não tinha mais energia para se preocupar com os detalhes. Seu foco estava no futuro. As pessoas estão te chamando de um símbolo, Isabel. Um farol, disse Ana, alguns dias depois, no escritório. Ela mostrou a Isabel artigos, postagens, depoimentos de mulheres de todo o Brasil. A Noite do Jardim, como o evento ficou conhecido, havia se tornado um marco cultural. Mulheres compartilhavam suas próprias histórias de superação usando a hashtag #MeuMomentoIsabel. Isabel leu algumas das mensagens, o coração apertado de emoção. Eram histórias de batalhas silenciosas. Obrigada por nos dar uma voz, dizia uma delas. Foi então que Isabel entendeu a verdadeira dimensão de sua vitória. Não era apenas pessoal, era coletiva. Ela havia acendido uma tocha. Eu quero criar uma fundação, disse ela a Ana, a decisão se solidificando. Quero transformar o que aconteceu em algo positivo, algo que dure. Ana sorriu, os olhos brilhando de orgulho. Isso é a sua cara, Isabel, construir algo a partir das cinzas. Ricardo construiu seu império sobre o ego, continuou Isabel, e ele se desfez em uma noite. Eu quero construir o meu sobre a empatia. Quero que o legado do meu nome não seja sobre riqueza, mas sobre resiliência. Uma semana depois, o Dr. Vargas ligou solicitando uma reunião. Isabel o recebeu em seu escritório. Ele parecia um homem derrotado. Eu venho em nome de Ricardo, disse ele. Ele concorda com todos os seus termos. A guarda total das crianças, o aumento da pensão, a criação imediata de um fundo fiduciário para a educação deles. Isabel ouviu em silêncio, o rosto uma máscara de neutralidade. Ela não sentia nada. Ele pede apenas uma coisa em troca, continuou Vargas. Que você faça uma declaração pública pedindo à imprensa que o deixe em paz. Ele não está bem. Isabel o encarou por um longo momento. O fundo e a pensão não são uma gentileza, Dr. Vargas, são uma obrigação legal e moral que ele ignorou por 6 anos. Isso não está em negociação. Sua voz era cortante. Quanto ao pedido dele, diga a Ricardo que a paz que ele procura não pode ser comprada. Ele a destruiu e agora precisa aprender a viver com o silêncio. Meu silêncio é a única misericórdia que ele receberá de mim. O advogado apenas assentiu, sabendo que a partida estava de fato terminada, ele não tinha mais argumentos. A vida, então, encontrou um novo e delicioso ritmo. As manhãs de Isabel eram preenchidas com o caos barulhento e feliz de 2 crianças, com discussões sobre dinossauros no café da manhã. As tardes eram dedicadas a gerir sua empresa que florescia e a estruturar a Fundação Estrela como ela decidiu chamá-la. As noites eram para histórias de ninar, abraços apertados e a paz de um lar onde o amor era a única lei. Aos poucos, a figura de Ricardo se desvaneceu, tornando-se menos um monstro e mais uma memória distante, uma lição dolorosa. Seus filhos, embora ainda pequenos, sentiam a mudança. A tensão havia desaparecido do ar, substituída por uma leveza. Mamãe, você está mais feliz agora? Perguntou Léo certa noite. Isabel o abraçou com força. Sim, meu amor, muito mais feliz, porque nós estamos juntos, e estamos seguros, e porque agora eu sei que podemos construir qualquer futuro que quisermos, e essa era a verdade. O futuro não era mais algo a ser temido, era uma tela em branco, e ela tinha todas as cores do mundo para pintá-lo. Um dia, enquanto lia as notícias, Isabel viu uma pequena nota sobre o antigo jardim de eventos. O local, com a reputação manchada, estava à beira da falência. Uma ideia, ousada e poética, tomou forma em sua mente. Ela fez uma ligação para Ana. Compre o terreno, Ana. Use o nome de um dos nossos investidores anônimos. Ninguém pode saber que sou eu.
O que você vai fazer com ele, Isabel, com um lugar com tanta energia ruim? Perguntou a assistente, confusa. Isabel sorriu, um sorriso que continha o peso de toda a sua jornada. Nós vamos transformá-lo, vamos demolir cada centímetro daquele palco de vaidade. E no lugar, vamos construir a primeira sede da Fundação Estrela. Vamos transformar um lugar de humilhação em um santuário de esperança. Onde a arrogância caiu, a compaixão vai florescer. Era o ato final de reparação. Não uma vingança, mas uma transmutação. Pegar a pior memória de sua vida e transformá-la no símbolo mais poderoso de seu novo propósito. O lugar onde ela foi desprezada se tornaria o lugar onde centenas de mulheres encontrariam a força para recomeçar. 5 anos depois, o Centro de Acolhimento Estrela era um marco na cidade de São Paulo, um prédio moderno e acolhedor que pulsava com vida. A Fundação Isabel havia se expandido para 5 outras capitais, ajudando mais de 50 mil mulheres a reescreverem suas histórias. A empresa de consultoria de Isabel era uma líder global, estudada como um caso de sucesso. Léo e Sofia, agora com 11 anos, eram adolescentes inteligentes e compassivos, crescendo com o orgulho de ter uma mãe que não apenas construiu um império, mas que também estava mudando o mundo. Ricardo Santa Cruz era uma nota de rodapé, uma história de advertência. Dizia-se que vivia recluso no exterior, um homem rico, mas pobre de espírito. Em seu escritório no último andar, Isabel mantinha um único objeto de seu passado em exibição. Dentro de uma caixa de vidro, repousava a simples peça de prata gasta. Não era um troféu, mas um lembrete. Um lembrete de onde ela veio, da força que sempre existiu dentro dela e da promessa de que o verdadeiro valor de uma pessoa não é medido pelo que ela possui, mas pela resiliência de seu coração. A história de Isabel tornou-se um testamento vivo de que a dignidade não pode ser roubada, apenas temporariamente ofuscada. Ela provou que a verdadeira força não reside em humilhar os outros, mas em levantar-se e, mais importante, em estender a mão para erguer aqueles que caíram. Seu legado não estava nos números de sua conta bancária, mas nas inúmeras vidas que sua fundação transformou. Ela ensinou a seus filhos, e ao mundo, que as cicatrizes não são sinais de fraqueza, mas mapas de sobrevivência, testemunhas de batalhas vencidas. E que, no final das contas, o amor, a integridade e a perseverança são as únicas moedas que realmente importam, os únicos impérios que resistem ao teste do tempo. A mulher que um dia foi desprezada em um jardim de luxo, tornou-se a jardineira de milhares de novos começos, cultivando esperança onde antes só havia dor, provando que, mesmo da terra mais árida, as flores mais belas e resilientes podem de fato florescer. E seu jardim continuaria a crescer, mas forte e mais vibrante a cada nova história de superação.